Naquela noite, Andreas sentiu que algo estava errado. E ele tinha razão. Naquela noite, Andreas, o filho mais novo da família von Richthofen, chegou em casa sem imaginar que estava entrando no momento mais traumático da sua vida. Ele tinha apenas 15 anos, e tudo o que queria era descansar depois de um dia cansativo. Mas, ao entrar pela porta, algo chamou sua atenção. A casa estava silenciosa demais, mais do que o normal. Um silêncio estranho, que parecia avisar que alguma coisa ali não combinava com a rotina da família. Ele subiu as escadas, sentindo o peito apertar, sem saber explicar por quê. Era como se o corpo estivesse reagindo antes da mente entender. E essa reação, esse instinto, faria sentido minutos depois. Antes de continuar o caso, siga o Bizarrecast para não perder os próximos conteúdos reais narrados com profundidade. É só clicar em seguir aí. Andreas chamou pelos pais, mas ninguém respondeu. Chamou de novo, com a voz mais alta. O silêncio continuava. Foi quando ele percebeu que algumas luzes estavam acesas onde não deveriam estar. E ao caminhar pelo corredor, sentiu um desconforto que ele nunca tinha sentido antes, como se cada passo estivesse aproximando ele de algo que não deveria ver. Ao chegar ao final do corredor, tudo fez sentido. O que ele encontrou ali mudaria sua vida para sempre e explicaria por que aquele silêncio estava tão pesado desde o primeiro segundo em que ele entrou pela porta. Quando Andreas entrou no corredor, ele percebeu que não estava pronto para o que veria. Ao dar os últimos passos, Andreas sentiu o coração acelerar, de um jeito que ele nunca tinha sentido. As luzes acesas, a casa desorganizada, o silêncio que pesava como se estivesse escondendo algo, tudo parecia empurrá-lo para uma verdade que ele não queria encarar. Ele chamou pelos pais novamente, dessa vez com a voz falhando. Nada. Nenhum som vindo de nenhum quarto. E foi exatamente ali, naquele corredor estreito, que ele percebeu a mudança no ar. Um clima tenso, parado, que deixava claro que aquela noite não seria como as outras. Antes de continuar, siga o Bizarrecast agora para acompanhar mais relatos reais, narrados de maneira cuidadosa e segura. É só clicar em seguir. Andreas abriu a porta do quarto dos pais com as mãos trêmulas. O que ele encontrou não foi apenas uma cena inesperada. Foi um choque profundo, um impacto emocional tão grande que ele levaria anos para conseguir falar sobre aquilo. Ele ficou parado, sem conseguir reagir, sem saber se gritava, corria ou simplesmente fechava os olhos para tentar acordar de algo que parecia impossível. A única coisa que Andreas conseguiu fazer naquele momento foi pedir ajuda. E essa decisão, tomada no desespero, foi o início de uma investigação que revelou uma verdade ainda mais dura do que ele podia imaginar naquela noite. Depois do choque inicial, Andreas teve que fazer algo que nenhum adolescente deveria enfrentar. Em estado de puro desespero, Andreas correu para buscar ajuda. Ele saiu de casa transtornado, batendo na porta dos vizinhos, tentando explicar o que tinha visto e o que estava acontecendo. Mesmo abalado, ele conseguiu acionar a polícia. Uma atitude rápida que mostrava o tamanho da força que ele precisou reunir naquele momento. Os agentes chegaram poucos minutos depois e entraram na casa para confirmar o que Andreas já temia. Enquanto isso, ele ficou do lado de fora, sentado na calçada, tremendo, com o olhar perdido, tentando entender como a vida dele tinha mudado tão profundamente em tão pouco tempo. A sensação era de que tudo ao redor tinha desmoronado de uma só vez. Antes de continuar, siga o Bizarrecast para acompanhar outros relatos reais narrados de forma humana e segura. É só clicar no botão de seguir. Quando a investigação começou, Andreas foi ouvido, mesmo ainda muito jovem. As autoridades perceberam o estado emocional dele, aquele abalo difícil de traduzir em palavras. A partir dali,
veio a descoberta que chocaria o país inteiro: a participação de pessoas próximas em tudo o que aconteceu dentro daquela casa. Com o tempo, Andreas teve que reconstruir a própria vida, lidar com a perda, com a exposição e com a pressão de carregar uma história muito maior do que ele. Ele cresceu, estudou, buscou ajuda e tentou seguir em frente. Um processo longo, marcado por trauma, mas também por resiliência. Hoje, ele é lembrado não pelo que aconteceu com ele, mas pela força que demonstrou ao sobreviver ao momento mais difícil de sua história. E essa é a parte final do relato dessa noite que marcou o Brasil.